Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da obra Paulo e Estevão, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para trazermos uma ambiência adequada ao estudo, para serenar nossos pensamentos, vamos abrir uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, também ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem que nós leremos hoje será a mensagem número 7, intitulada Tudo Novo. E o versículo destacado por Emmanuel traz as palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo é o 17, que diz assim: Assim é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E as considerações de Emmanuel nas palavras de Paulo. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, abençoada esta hora em que temos a Tua presença entre nós para brilhantar o nosso estudo. Que hoje possamos dar prosseguimento e trazer para a nossa vida diária o aprendizado que receberemos aqui. Agradecemos também a presença do anjo guardião de cada um de nós, que com certeza nos ajuda a compreender, nos amplia o entendimento de tudo aquilo que teremos nas linhas e entrelinhas do texto. Agradecemos mais uma vez, Senhor, esta oportunidade bendita de aprendizado que com certeza nos levará a seguir o caminho da evolução. Se conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos dar início ao nosso estudo, fazendo aquele pequeno retrocesso,
ao estudo anterior, para nos situarmos. Então, na semana passada, nós tivemos, na leitura da obra, o nosso primeiro contato com Saulo de Tarso. O reencontro dele com o amigo Sadoc, onde trocaram impressões, onde Saulo abriu seu coração, falando sobre os seus sentimentos em relação a Abigail. Vimos também o relato de que a situação financeira de Zacarias, o pai adotivo de Abigail, está de vento em popa, está indo bem, está numa situação próspera, uma situação financeira próspera, numa propriedade arrendada em Jope, onde ele cultiva frutas, flores, onde cria animais, inclusive tendo sido colocado como no grupo dos negociantes, é um grupo privilegiado de negociantes que vendem os animais para sacrifício nos templos. E encontramos também, conhecemos a personalidade de Paulo, de Saulo, né, o jeito dele ser. Vimos também o momento em que Saulo e Abigail estão encontrados, ambos apaixonados, né? E Saulo que percorria 65 quilômetros várias vezes na semana para poder encontrar Abigail, né? Ficava nessa estrada para Jope, e nós estávamos lendo, então, as declarações de amor, os votos, né? As juras de amor, de fidelidade, os sonhos para o futuro da vida do casal. E nós paramos aí e fizemos a pausa na página 74, para quem tem essa edição do romance, página 74, no 5º parágrafo. Então, vamos lá, vamos continuar a ficar aqui ao lado dos dois, neste momento de intimidade, esse momento em que eles costuram os sonhos para uma vida futura juntos. Saulo apertou-lhe as mãos com mais enlevo, redarguindo deslumbrado. Dar-te-ei, por minha vez, meu coração dedicado e sincero. Abigail, meu espírito estava possuído somente do amor à lei e aos meus pais. Minha mocidade tem sido muito inquieta, mas pura. Não te oferecerei uma flor sem perfume. Desde os primeiros dias da juventude, conheci companheiros que me incitaram a lhe seguir os passos incertos da embriaguez dos sentidos, precursora da morte de nossas preocupações mais nobres neste mundo, mas nunca traí o ideal divino que me vibra na alma sincera. Depois dos estudos iniciais da minha carreira, encontrei mulheres que me acenavam, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Em Tarso, nos dias suntuosos dos jogos juvenis, após a conquista das melhores láureas, recebia de jovens inquietas declarações de amor e propostas de núpcias, mas a verdade é que permanecia insensível a esperar-te como heroína ignota, heroína desconhecida do meu sonho, nas assembleias ostentosas de púrpuras e flores. Quando Deus aqui me conduziu ao teu encontro, teus olhos me falaram num lampejo de sublimes revelações. És o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Então, nós vemos aqui um jovem prestes a fazer seus 30 anos, né? 30 anos incompletos, que ainda se guarda para a esposa, que valoriza, né? Também levando em conta todo o aprendizado dele, todo o conhecimento dele das escrituras, o respeito pelas escrituras,
pelo modo de viver, do correto, né? Do íntegro. Então, ele realmente estava se guardando e ainda não tinha encontrado ninguém que fizesse o coração dele bater da forma que o Abigail fazia. Né? Então, essas declarações são tão sinceras e tão lindas. Né? Não te oferecerei uma flor sem perfume. Né? Olha a promessa, né? de cuidar dela, de tê-la sempre na melhor posição, prometendo, então, uma vida plena, né? De amor. Que bonito, né? Realmente ele estava diante da mulher que ele esperava encontrar. E continua o relato. Enquanto a moça, sensibilizada e venturosa, tinha os olhos mareados de pranto, o fogoso mancebo continuava. Viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus. Seria a ordenação da nossa vida, serás a obediência em nossa paz. Nossa casa será um templo. O amor de Deus será sua maior coluna. E quando o trabalho exigir minha ausência do altar doméstico, ficarás velando no tabernáculo da nossa aventura. Ele já tinha todo o cenário, né, da vida para o casal já desenhado. Era essa a aspiração dele. Então, agora ele podia colocar em palavras o que ele queria para o casal, porque já acabaram de encontrar a mulher que ele queria neste lar, a mulher com quem ele queria dividir essa vida. E isso, vamos lembrar que isso tudo é dentro dos costumes da época. Né? Então, tinha esse papel mesmo. Ele fazendo a ordenação da vida e ela a obediência. Né? Então, em nossa paz, a questão da paz no lar seria trabalho da esposa. Tudo muito bonito. Sim, querido, que não faria por ti? Mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe e adormecerei tua alma generosa com as mais formosas orações de Davi. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei, serei tua serva. Então, ela também tinha a convicção de que este era o papel. E ela encontrava nele aquele a quem ela queria ser obediente. De quem ela gostaria de ser serva. Então, estava tudo certo, né? Um completando o outro. Saulo enternecia-se ouvindo aquelas expressões blandiciosas, né, lisonjeiras. Eram as mais belas que já havia recolhido de um coração feminino. Mulher alguma que não Abigail, jamais assim lhe falara o espírito impetuoso. Habituado aos longos e difíceis raciocínios, escaldando o cérebro nos silogismos, né, nas deduções, nos raciocínios dos doutores, em busca de futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Desde criança, com a sadia educação doméstica, guardava puros os primeiros impulsos do coração, sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas que soam, né, que costumam deixar na alma o carvão das dores sem esperanças.
Acostumado ao esporte, aos jogos da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvario, tivera o heroísmo sagrado de sobrepor as disposições da lei às próprias tendências naturais. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene, intacto, de contatos inferiores com o mundo, até que atingisse o tálamo, né, o leito conjugal, o tálamo nupcial. O lar constituído haveria de ser um tabernáculo das bênçãos eternas. Os filhos, né, que queria prepará-los para Deus, as primícias, né, os começos do altar do maior amor, consagrado ao Senhor Supremo. Não que a sua juventude estivesse isenta de desejos. Saulo de Tarso experimentava todos os anseios da mocidade impetuosa do seu tempo. Como nós já dissemos, ele era jovem, né, 29 anos. É óbvio que ele tinha, né, esses desejos, os índices, os hormônios estavam todos ali, né, trabalhando, né? Mas isso não fez com que ele desviasse do caminho que ele achava o correto. Ele também se guardou, né, para aquela que ele elegeria como a mulher de sua vida. Imaginava situações de anelo satisfeitos e, no entanto, sujeito aos carinhos maternos, prometer a si mesmo jamais tergiversar, né, fazer rodeios. A vida do lar é a vida de Deus. E Saulo guardava-se para emoções mais sublimadas. De esperança em esperança, via passar os anos, esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais. Esperava e confiava. Seus pais presumiam encontrar ali ou acolá aquela quem devesse ele eleger. Entretanto, Saulo, enérgico e resoluto, removia a intervenção dos entes caros no que concerne à escolha que afetava a decisão do seu destino. Abigail enchera-lhe o coração. Era a flor mística do seu ideal, a alma que lhe entenderia as aspirações em perfeita ressonância de pensamentos. De olhos fixos nas suas feições delicadas, que o luar pálido iluminava, teve ânsias de guardá-la para sempre nos braços fortes. Ao mesmo tempo, doce enternecimento lhe vibrava na alma. Desejava atraí-la a si como se o fizesse uma criança meiga e afagar-lhe os cabelos sedosos com todo o cabedal do seu carinho. Aquele amor repleto de respeito. E ele encontrou mesmo em Abigail uma mulher preparada para o casamento. Por quê? Porque Gesiel cuidou dela. Ele burilou Abigail para isso. Ele fez o papel que a mãe não pôde fazer. E então nós vemos aí como Abigail realmente ela quer muito que Gesiel possa conhecer Saulo, porque eles se entenderiam. Ela via muita semelhança entre os dois. Endemberiados de gozo espiritual, falaram longo tempo do amor que os identificava na mesma aspiração de ventura. Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro que se lhe auspiciava, santificado em júbilos infinitos. De mãos dadas, extasiaram-se com o plenilúnio maravilhoso, né, com o luar, com a lua cheia daquela noite. Os eloendros pareciam sorrir-lhes. As rosas orientais, aureoladas pelos raios da lua, eram-lhes qual mensagem de beleza e perfume. Ao despedir-se, Saulo acrescentou venturoso: dentro de 2 dias voltarei a ver-te. Ficamos combinados. Quando Dalila partir, levará notícias nossas a meus pais,
e precisamente de hoje a 6 meses, quero ter-te comigo para sempre. 6 meses? Revidou ela, meio ruborizada e surpreendida. Não haverá, penso, que possa embargar essa resolução, de vez que já temos o indispensável. E se ainda não tivermos até lá notícias de Gesiel? Por mim, desejaria casar-me convicta do seu contentamento e aprovação. Saulo, esboçando leve sorriso, em que havia muito de contrariedade mal dissimulada, esclareceu. Quanto a isso, fica tranquila. Cuidaremos primeiramente da atitude dos meus, que se encontram em plano mais imediato. E tão logo resolvamos o problema, se preciso for, irei pessoalmente a Acaia. É impossível que Zacarias não receba novas notícias de Corinto nas próximas semanas. Então, providenciaremos com mais segurança. Abigail teve um gesto de satisfação e reconhecimento. Irmanados agora, na mesma vibração de júbilo, antes que reentrassem em casa, onde os donos os aguardavam entretidos com a leitura das profecias, Saulo levou a mão da jovem aos lábios e murmurou a despedida habitual. Fiel para sempre. Daí a minutos, depois de ligeira palestra com os amigos, ouvia-se o trotear dos animais estrada fora, de regresso a Jerusalém. O carro minúsculo rodava, celeremente ao luar, sob uma nuvem de pó. Então, com essa imagem dele partindo para Jerusalém sob o luar, terminamos o 4º capítulo. E vamos entrar agora no 5º, intitulado A Pregação de Estevão. Saulo e Sadoc entraram na igreja, uma congregação, na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro revestido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. Tiago, Pedro e João, nós temos aqui Tiago, menor, irmão de Levi, Pedro, Simão, Simão Pedro, o pescador, e João, o evangelista. Então, Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, Saulo de Tarso, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das Escrituras. Os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se lhe deparava. Intimamente, considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações. Então, ele está naquele ambiente, vendo aquele lugar simples, pobre mesmo, sem nenhuma ostentação, com aquelas pessoas pedintes, aqueles pobres miseráveis. Então, ali, ele já, pobre amigo, que veio trazer o tio para um lugar como esse, em busca de cura, imagina, que podiam fazer aqueles homens ignorantes, era a visão que ele tinha, deles todos, irmanados a outros já envelhecidos, valetudinários, fracos, com a saúde frágil, e doentes, que podiam significar de perigoso para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças? Quer dizer, ele olhava e via aquele cenário, aquelas figuras, e pensava que
Que perigo elas exercem, não é? Para a lei de Israel. Experimentava grande mal-estar defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Aqui, um velhote com chagas purulentas, envolvidas em panos fétidos. Um aleijado mal coberto de molambos, né, de farrapos, ao lado de órfãos andrajosos, maltrapilhos, que se acomodavam com humildade. O conhecido doutor da lei notou a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés na sinagoga dos Cilícios, né? O povo Cilício era o povo que habitava a região da Cilícia, hoje sul da Turquia. Outras que seguiam de perto as suas atividades no Sinédrio, né, no tribunal judaico, onde a sua inteligência era tida como penhor, como garantia de esperança racial. Pelo olhar, compreendeu que esses amigos ali estavam igualmente pela primeira vez. Todos curiosos, né? Sua visita ao templo ignorado dos galileus sem nome atraíra muitos afeiçoados do farisaísmo dominante, ansiosos pelos serviços eventuais que pudessem destacá-los e recomendá-los às autoridades mais importantes. Saulo concluiu que aquela fração do auditório fazia ato de presença e de solidariedade em qualquer providência que houvesse de tomar. Pareceu-lhe natural e lógica aquela atitude conveniente aos fins que se propunha. Não se contavam fatos incríveis, operados pelos adeptos do caminho? Não seriam grosseiras e escandalosas mistificações? Quem diria que tudo aquilo não fosse o produto ignóbil de bruxarias e sortilégios condenáveis? Pura feitiçaria, né? Na hipótese de lhe identificar qualquer finalidade desonesta, podia contar, mesmo ali, com um grande número de correligionários dispostos a defender o rigoroso cumprimento da lei, custasse-lhes embora os mais pesados sacrifícios. Notando um que outro quadro menos grato ao seu olhar acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados, né? E os doentes, esses aleijados, eles sempre excluídos, né? Que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. Quando o vasto recinto, desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza, de todo se encheu, um jovem permeou, atravessou as filas extensas, ladeado, né, acompanhado de Pedro e João, galgando os três um estrado quase natural, formado de pedras superpostas. Estevão, é Estevão! Vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com um jubiloso sorriso. Inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Então, nessa época, que no ano 35, já tínhamos, né, o livro de Mateus, as anotações de Mateus. Né? Mas ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Aqui na nota do autor espiritual, lembrando que esse é Mateus, capítulo 10, versículos 6 e 7. Estevão ergueu os olhos serenos e fulgurantes e, sem se perturbar com a presença de Saulo,
e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nestes termos, com voz clara e vibrante. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. E pastor para eles era um dos nomes de Deus. E ele deu destaque a isso, né? E as ovelhas, seus seguidores. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Vamos lembrar que quem está sentado ali na plateia é Saulo de Tarso, o Senhor da lei. Nossa raça guardou, de épocas imemoriais, a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias, né? O Messias veio para todos os judeus, né? Era o prometido. Atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Mais uma vez, amigos, eu lembro que quem está escutando isso tudo é Saulo de Tarso. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, nas bodas, né? Como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Quando outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperaste o Deus justo. Carregaste os grilhões da impiedade humana na desolação e no deserto. Converteste em cânticos de esperanças as ignomínias, as desonras do cativeiro. Sofreste o desprezo, né, o opróbrio dos poderosos da terra. Viste os teus varões e as tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças exterminados sob o guante, sob o rigor das perseguições, mas nunca descreste da justiça dos céus. Como salmista, afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Choraste no caminho longo dos séculos com as tuas amarguras e feridas. Como Jó, viveste da tua fé, subjugada pelas algemas do mundo,
mas já recebeste o sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Ó esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão, por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu, com o alto preço do sacrifício supremo. Então, Saulo de Tarso, ele está aqui compreendendo todas as referências trazidas por Estevão, todas. Porque também, os dois são conhecedores do Antigo Testamento e dos textos sagrados. Então, ele está compreendendo todas essas referências, tudo aquilo que ele cita. Então, nós temos aqui nas imagens o Êxodo, a vida no deserto, a chegada ao Canaã, o poderio romano, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, né? Todas as coisas que eles passaram, né? Ó Israel, quantas lutas, e o Deus está lá, né? Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações. Qual flor do céu, num solo adusto, mas revelou também que, desde a hora da sua extrema renúncia na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo, como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma o desejo humano de supremacia na terra. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino que nos amemos uns aos outros, como ele próprio nos amou. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem o maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Seus discípulos amados viram de todos os quadrantes. Fora de suas luzes, haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que, sem o Cristo, cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa de triunfo, os infortunados, o consolo, os tristes, a fortaleza do bom ânimo, os pecadores, a senda redentora dos resgates misericordiosos. É verdade que o não havíamos compreendido. No grande testemunho, os homens não entenderam sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram. Suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa. Ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais. Onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir à responsabilidade. Essa é a razão porque respondemos pelo crime do Calvário. Mas suas feridas foram a nossa luz, seus martírios, o mais ardente apelo de amor. Seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e imortal.
Vinde, pois, comungar conosco à mesa do banquete divino. Não mais as festas do pão putrescível, mas o eterno alimento da alegria e da vida. Não mais o vinho que fermenta, mas o néctar confortante da alma, diluído nos perfumes do amor imortal. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Nesse ínterim, Estevão sustou a palavra que lhe fluía harmoniosa e vibrante dos lábios, inspirada nos mais puros sentimentos. Não vamos esquecer que Estevão não conheceu Jesus, não sabia que o Messias já tinha vindo, e quando leu as Escrituras, os papiros que Simão Pedro deu a ele para ler, ele compreendeu. Ele compreendeu claramente e aceitou Jesus Cristo como o Messias. E compreendeu tudo aquilo que Jesus fez entre nós. Então, ele se entregou realmente. Ele está toda essa palestra, né, que ele ofereceu aos ouvintes é de uma compreensão plena e de uma fé imensa. Né? Ele realmente tem dentro de si a figura de Jesus. Ele abraçou Jesus e o Evangelho, porque compreendeu verdadeiramente. Os ouvintes de todos os matizes não conseguiram ocultar o assombro ante os seus conceitos de vigorosas revelações. A multidão embevecera-se com os princípios expostos. Os mendigos ali aglomerados endereçavam ao pregador um sorriso de aprovação bem significativo de jubilosas esperanças. João fixava nele os olhos enternecidos, identificando mais uma vez no seu verbo ardente a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto do mestre inesquecível, nunca ausente dos que se reúnem em seu nome. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei, Moisés, e o Evangelho, trazido por Jesus, né? Anunciado por aqueles homens estranhos, que a sua mentalidade não podia compreender. Analisou de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Revoltara-se com a prédica ouvida, nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio, impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgia a seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. A vitória de Estevão na consciência popular, qual a verificava naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça.
O orador preparava-se para retomar a palavra momentaneamente interrompida e aguardada com essa expectação de júbilo geral, quando o jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou, quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia: Piedosos galileus, qual o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, em que se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Não podia, eles não admitiam que o Messias era um homem humilde, né? Um carpinteiro, um simples carpinteiro, da Galileia, né? Eles não conseguiam conceber isso. Ao orgulhoso entono da inesperada apóstrofe, houve no ambiente tal ou qual retraimento de temor, mas dos desvalidos da sorte, para quem a mensagem do Cristo era o alimento supremo, partiu para Estevão um olhar de defesa e jubiloso entusiasmo. Os apóstolos da Galileia não conseguiam dissimular seu receio. Tiago estava lívido. Os amigos de Saulo notaram-lhe a máscara escarninha. O pregador também empalidecera, mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade. Fitando o doutor da lei, o primeiro homem da cidade que se atrevera a perturbar o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que lhe desbordava do coração, fez ver a Saulo a sinceridade das suas palavras e a nobreza dos seus pensamentos. E antes que os companheiros voltassem a si da surpresa que os assomara, com admirável presença de espírito, indiferente à impressão de temor coletivo, obtemporou. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento. A resposta concisa, desassombrada, desconcertou o futuro rabino, habituado a triunfar nas esferas mais cultas, em todas as justas da palavra. Enérgico, ruborizado, evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios num gesto que lhe era peculiar e acrescentou com voz dominadora: Aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de mistificador vulgar, que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? O Deus dos exércitos que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com maná divino e, por amor, transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns, não é? Entre os dois ladrões, não é? Tendes nesta casa a glória do Senhor Supremo assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que celebrizais com a simplicidade de vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando um Messias dilacerado e sangrento sob os apupos do povo. Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dardes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas. Estabelecida uma pausa na sua objurgatória, o orador voltou a falar com dignidade. Amigo,
Bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração? Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. O que ontem era carinho é de hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor, para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade, para dar segurança e resistência. Antigamente, éramos meninos até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos próprios propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos e que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro do mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Porventura a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Perguntemos a um general romano quanto lhe custou o domínio da aldeia mais obscura. Consultemos a lista negra dos triunfadores, segundo as nossas ideias errôneas da vida. Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material, suscetível de tombar no primeiro resvaladouro do caminho. Essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero, no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude, repousando na satisfação dos próprios sentidos, Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados, em que muitas vezes se encontraram as manifestações do Pai, que educa, por meio da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo a existência humana. O Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz sobre alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna. Quem de nós, então, compreendendo tudo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso? Não. O Evangelho é amor em sua expressão mais sublime. O Mestre deixou-se imolar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho. Ele não quer ser perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida, e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação como filhos de Deus, exercendo seus gloriosos ensinamentos. Depois de uma pausa, o doutor da lei já se erguia para revidar quando Estevão continuou. Agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos. Que a bênção do Cristo seja com todos vós. Antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão, o futuro rabino levantou-se de chofre e observou enraivecido. Exijo a continuação da arenga.
Que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer. Estevão replicou serenamente: não poderei discutir. Por quê? Perguntou Saulo, irritadíssimo. Estás intimidado a prosseguir? Amigo, elucidou o interpelado calmamente. O Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receios e vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus, só a Ele compete arguí-lo. Tão alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do Sinédrio. Compreendendo, porém, que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento, acrescentou mais calmo, apesar de tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia. Mas eu preciso elucidar os erros desta casa. Necessito perguntar e a vez de responder-me. No tocante ao Evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempos em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Sempre o Cristo, sempre o impostor, trovejou Saulo, carrancudo. Minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo nesse recinto de miséria e de ignorância. Mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço. Galileus incultos, não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu esforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. Assim concluindo, parecia possesso de fúria, mas nem assim logrou perturbar o pregador, que lhe respondeu de ânimo sereno. Amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Dito isso, desceu da tribuna com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio, que ali o ouviam como a um defensor de sagradas esperanças. E aqui, então, meus queridos, vamos fazer a nossa pausa, deixando a continuação deste encontro entre Estevão e Paulo e Saulo para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo estudo. Quem bate? Vamos orar? Mestre amado, que o estudo de hoje nos leve a profundas reflexões. Estamos aqui diante daquilo que sabemos que haverá de acontecer, que é quando Saulo se rende ao Messias. Mas compreendemos as inquietações que o atingiram diante das palavras profundas e verdadeiras de Estevão. Era demais para ele, Senhor. E agradecemos a oportunidade de conhecer
cada palavra dita por Estevão e imaginar o doutor da lei a escutar. Quanta contrariedade! Mal sabe o que espera. A transformação que haverá de suceder. Mediante o teu amor, Senhor. Mediante o teu evangelho. E que essa mesma transformação aconteça conosco. Que possamos encontrar-te também, Senhor. Logo em breve, na estrada de Damasco. Que a tua luz também nos guie e que nós possamos nos transformar em instrumentos do teu trabalho, instrumentos da tua fé. Sê conosco, Senhor, nestes dias que nos separam do nosso próximo encontro. Abençoe os nossos lares, os nossos afetos, que possamos sair daqui, levando para aqueles com quem convivemos o nosso exemplo. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Então, amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita na próxima semana, quando daremos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Até lá, muita paz.